Então, pessoal, boa noite. Eu sou a Mayara Zanotto, eu sou engenheira civil, me formei na FURB em Blumenau. Eu tenho um MBA em Gestão de Obra, Qualidade e Desempenho da Construção Civil pelo IPOG de Florianópolis e curso atualmente Engenharia de Segurança do Trabalho. E eu tenho a minha empresa, que é a MZTT Engenharia e Projetos. Eu trabalho um pouco com projetos em gerais, principalmente preventivo, e trabalho com execuções também. Até mês passado, eu finalizei agora a obra ali pela Invest Construtora, né? Eu era terceira ali, né? Trabalhando com eles, e a gente finalizou o Greenville Residência. E agora estou dando um pouco mais de foco na minha empresa. Então, vamos lá, pessoal. Eu sempre gosto de começar ali minhas apresentações, então trazendo algumas coisas que aconteceram, né? Então, aqui a primeira que a gente tem é a Catedral de Notre Dame, no ano passado, em 2019, né? É um monumento histórico que acabou pegando fogo e se perdendo um monumento tão importante, né, para o país lá, e acabou incendiando. A gente tem outro aqui que seria a Isqueria 4x4, que também aconteceu um incêndio e teve 3 vítimas. Foram 3 bombeiros que acabaram inalando a fumaça e vieram a óbito. É muito importante o projeto preventivo para isso, para que não ocorra esses problemas. É uma prevenção mesmo. E em Santiago, no Chile, que aconteceu a morte de 6 brasileiros, inclusive eles eram de Santa Catarina. Eu trago essa notícia, assim, porque a gente às vezes pensa, porque nunca vai acontecer com a gente, para que preventivo de incêndio, para que esses cuidados? E essa notícia, assim, abalou bastante, porque inclusive uma das pessoas que chegaram a falecer, eu conhecia. Ela estudou comigo, né, ela fez faculdade comigo, e quando eu vi a notícia foi bem triste. Então, teve um vazamento de gás dentro do apartamento e eles inalaram. Como o gás ele não tem cheiro, acabaram passando mal e entraram em óbito as 6 pessoas. Então, por isso que eu gosto de trazer sempre no início da apresentação um pouco disso, para vocês entenderem também a importância. É um projeto que salva vidas. Então, o que ela é a prevenção? É um conjunto de medidas destinadas a evitar o surgimento de um incêndio e dificultar a sua propagação e facilitar a extinção. Então, ele, como o nome dele já fala, prevenção é um primeiro momento para você conseguir ter algum sistema que faça que ele não se propague até a chegada dos bombeiros para poder conter. E as legislações que a gente utiliza para poder apresentar, para poder fazer esses projetos, é a Instrução Normativa do Corpo de Bombeiro, que elas são baseadas na ABNT, as leis complementares municipais, estaduais e federais. Então, a gente vai começar aqui falando um pouco das instruções normativas. São 35 instruções normativas do Corpo de Bombeiro. E então eu vou falar assim, gente, é bastante coisa, então eu tentei reduzir assim ao máximo para a gente conseguir aí em 40 minutos, 30 minutos apresentar. Então eu não vou conseguir falar de todos os sistemas. Eu vou falar para vocês das principais mudanças. A gente teve uma atualização agora, início do ano, então algumas coisas saíram fora, algumas coisas aumentaram. Eu andei lendo assim a norma as primeiras vezes, foi bem mais complicado, porque, por exemplo, a parte 1, onde fala de toda a atividade técnica, ela ficou uma IN muito grande, só que ela ficou uma IN que a gente consegue entender, e ela não ficou tão restrita, que antes eu tive alguns problemas com alguns projetos que eu apresentei, porque a gente, quando fala de reunião de público, a gente tem várias, desde igreja, reunião de público, uma boate. Então, como são várias, e são edificações totalmente diferentes. Então, a gente vai ver agora que as INs, elas trouxeram isso uma classificação bem maior dentro da norma. Então, eu vou estar falando ali para vocês um pouco da IN1, a IN2 e a IN3, e da IN9 e IN10, o que saiu e o que foi alterado nessa norma. Então, vamos começar com a IN01, que é a parte 1, que fala de processos gerais de segurança contra incêndio e pânico. Ela começou a entrar em vigor esse ano, no dia 17/2/2020. Então, onde que a gente aplica a IN01? A gente vai aplicar nas edificações novas,
ou em atualizações de sistemas de segurança em PPCI e RPCI. Então, aqui a gente já começa com um pouco do que de diferente que a norma traz. Antes, a gente falava a todo momento em projeto preventivo contra incêndio. E agora a gente entrou um relatório de preventivo contra incêndio. Eu vou explicar ali para frente o que é. Antes, a gente apresentava para todas as edificações os projetos. E agora tem edificação que não é necessário mais apresentação de projeto. Mas ainda há necessidade de um profissional técnico responsável para poder fazer. Então, quando eu tenho uma construção nova, mudança de ocupação de uso, por exemplo, era um comércio, passou a ser uma indústria, quando tem reforma, com alteração de área, realização de evento ou regularização dos imóveis, é obrigado a apresentar um projeto ou um relatório. Tem que ser feito a atualização. E quando eu não preciso apresentar, quando ela é isenta, é nas residências privativas unifamiliares ou as casas geminadas também, e atividades econômicas de baixo risco. O que são as atividades econômicas de baixo risco? Então, são aquelas empresas menores que ou elas estão locadas em residências, que não têm área edificada, que são transitórias, então os carrinhos de lanche, circos, e até as atividades comerciais e industriais que são desenvolvidas em edificações residenciais com até 200 metros quadrados e, no máximo, um empregado. E a parte de agricultura familiar também. Então, essas, elas não são vistoriadas pelo bombeiro. Uma coisa, assim, que mudou esse ano também, você vai ajudar muito, né, já está ajudando, tirar toda aquela parte burocrática de ter que ir no corpo de bombeiro, fazer tudo. Então, agora a gente está, toda a tramitação dos projetos é de forma digital. Então, como que funciona? O profissional técnico tem que ter assinatura, eu mantive ali a assinatura digital para vocês, essa é a minha. Então, o proprietário não precisa mais assinar o projeto para você dar entrada, tu assina digitalmente e envia de formato digital em PDF para os bombeiros. E a tramitação é feita toda no site dos bombeiros, que é o sistema ESCI. Então, a gente entra no site dos bombeiros aqui e vai aparecer essa tarja aqui, ó, faça sua regularização online. Então, você clica lá no site, clica nessa parte aqui e ele vai abrir essa primeira página. Nessa primeira página, se for o primeiro acesso, tu tem que clicar ali em primeiro acesso, e ali é onde vocês vão fazer todo o cadastro. Caso não, vocês já fizeram o cadastro, você só entra com CPF e a senha, que é o meu caso já. Então, eu já vou ali, digito meu CPF, a minha senha, e abre essa segunda aqui, que é a área do cliente. Aqui eu consigo fazer todas as solicitações. Então, se eu quero analisar um projeto preventivo contra incêndio, se eu quero uma regularização ou uma regularização simples, então a gente vai ver agora na CN que isso além do PPCI, tem o RPCI e o RPCI simples. Solicitação de habite, então aqui as minhas edificações, fica tudo agora online. Então, a gente não tem mais que ir lá no corpo de bombeiro, imprimir várias pranchas, isso vai facilitar bastante também. Então, aqui eu vou iniciar pelo projeto preventivo contra incêndio. Então, quando a gente vai apresentar um PPCI? Agora a gente vai apresentar quando tiver só as edificações de alta complexidade. Anteriormente, acima de 200 metros quadrados, era obrigatório apresentar. Agora, não. Então, o que é as nossas edificações de alta complexidade? São aquelas que têm a área construída maior de 750 metros quadrados, acima de 4 pavimentos, que esteja comércio ou depósito acima de 250 litros de líquido inflamável em área interna, acima de 20 metros cúbicos de líquido inflamável e combustível em área externa, com uso e armazenamento acima de 190 kg de GLP, com lotação máxima acima de 100 pessoas quando as ocupações forem de clubes sociais, diversões e boates, com lotação máxima acima de 200 pessoas para as demais ocupações de reunião de público, ou se exercer a fabricação em comércio ou depósito de pólvora, explosivo, que são materiais com de grandes explosões, né? Então, o que acontece, pessoal? Se um desses itens tiverem na edificação, a gente é obrigado a apresentar o projeto. E baixa complexidade é o contrário disso, que eu já vou falar um pouquinho mais para frente. Então, o que deve conter nas pranchas para apresentação do projeto? Aqui eu trouxe para vocês projeto preventivo de uma ampliação de uma revenda de GLP e conveniência. Então, a gente vai apresentar sempre uma planta de situação e localização. Nessa planta tem que estar cotado sempre até as divisas, tem que estar escrito
as edificações que fazem limites com o terreno, né? Por exemplo, como é uma revenda de GLP aqui, a gente teve que arrumar, ele tá pequeno, vocês não vão enxergar, mas aqui tá escrito a altura do muro, do que foi construído o muro, por causa da carga de incêndio, a gente tem que fazer isso já no planta de situação e localização. E aqui ele vai ter, por exemplo, essa parte já era existente, essa parte era existente. Então, as duas partes ampliadas é essa e essa daqui dentro dessa revenda de gás. E depois a gente vai apresentar o projeto. Na planta baixa, eu trouxe aqui para vocês a parte da conveniência, onde ele vai conter os meus sistemas. Nesse caso, eu só tenho o extintor aqui, porque como ele é menor que 200 metros quadrados, a gente vai ver mais à frente também que não há necessidade de ter sinalização e nem iluminação de emergência. Tem que estar cotado todas as saídas, principalmente assim, ó, eu prefiro, nos meus projetos, eu sempre coto eles, porque às vezes o pessoal arruma só o tamanho da porta, e nem sempre o tamanho da porta é o tamanho da abertura. Para o bombeiro, é válido o tamanho da abertura da passagem que tem essa porta. Então, por isso que eu coto todos. Por exemplo, nesse caso, ele faz uso de gás, então aqui atrás tem um abrigo, como ele é um P13, apenas para cozinha para funcionários. Então, aqui ele tem o registro, a tubulação e o abrigo. Então, já vem escrito aqui que tem regulador de pressão adequado, os registros de corte que são necessários ter. Tem que ter os níveis das plantas. A gente apresenta também sempre os cortes com as alturas, porque as alturas influenciam, mas a gente também vai mostrar a altura da edificação, porque na norma, dependendo da altura, também vai precisar mais sistemas ou não. O memorial descritivo do projeto. Detalhamentos aqui, como a gente só tem o extintor, eu trouxe o detalhe do extintor e o detalhe das escadas, com corrimão. Uma tabela do quadro de áreas, então a área construída era de 36 e a área construída era de 48, então a gente vai estar regularizando esses 48 metros quadrados. E aqui é a planta da plataforma. Então, como ela é uma revenda de GLP, a gente teve que dividir por setores, porque dentro de cada setor só pode ter uma quantidade X de botijões, por causa da quantidade. Então, por exemplo, nessa revenda, a gente está mais ou menos com 1.400 botijões trabalhando. Esse projeto, a gente tem uma IN que a gente tem com base, que é a IN 29, se eu não me engano agora, que é de revenda de GLP. Então, ele vai seguir sempre essa IN. E aqui eu trouxe também para vocês um outro projeto, só para mostrar. Então, ele é um projeto com mais detalhes, é um projeto maior, ele é do SESC Senat. Ele tem 2.500 metros quadrados, mais ou menos, então ele tem todos os sistemas. Então, aqui para mostrar para vocês, por exemplo, essa em azul aqui, onde tem um traço e um mais, ele é os hidrantes. Então, aonde vai cada hidrante, ele tem tudo por onde passa a tubulação, ele vai aqui para o hidrante de recalque aqui embaixo, o abastecimento convém aqui da caixa d'água da lateral, esse vermelho aqui em cima é o alarme de incêndio. Todas as circulações são cotadas para poder, como a gente faz os cálculos de dimensionamento, então são todas cotadas para atender rota de fuga. E a gente também, geralmente, nos projetos, a gente arruma a distância, né? De tal lugar, eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem um verdinho claro tracejado daqui, no caso que as pessoas, aonde alcança as mangueiras, e é o trajeto para o pessoal poder sair de dentro da edificação. E sempre com a legenda. Então, aqui tem a legenda do que a gente utiliza, com numeração. Embaixo, geralmente, arrumo quando o extintor, qual é a carga dele, hidrante, qual o tipo de mangueira, a área. Então, a gente sempre tem que ter em todas as pranchas essa legenda também contendo esses dados. Então, quais os documentos a gente deve apresentar? Então, agora com essas mudanças, o que acontece? A gente vai entrar lá no site, conforme eu mostrei para vocês, vai fazer o requerimento, que é lá no sistema, então tu vai digitar todos os dados da edificação, os dados do responsável técnico, e vai enviar. Nisso, vocês vão receber um e-mail do bombeiro, mandando a taxa para ser paga e as instruções de como proceder. Então, por este e-mail, vocês vão encaminhar o comprovante da taxa, o documento de responsabilidade técnica, as plantas do projeto arquitetônico completo e o projeto preventivo contra incêndio, com todas as plantas, os memoriais, dimensionamento, tudo completo.
eu nunca foi me pedido matrícula atualizada do imóvel, mas caso o bombeiro peça, também tem que encaminhar junto. E quando a gente tem BPCI, precisa alterar. No caso da revenda de GLP que a gente está fazendo, é isto. A gente tem uma ampliação, então eu tenho que apresentar todos aqueles documentos que estavam no slide anterior e, inclusive, eu tenho que fazer um documento descrevendo quais são as alterações. Então, nesse documento eu vou dizer que foi ampliada a área da conveniência, que ela tinha X metros quadrados e passou a ter tanto, que foi aumentado a quantidade de extintor, que devido a ser menor que 200 metros quadrados eu não preciso de nenhum sistema, que foi ampliado aqui atrás, era classe 2, foi passado uma revenda de LP classe 5. Então, isso eu vou arrumar tudo bem certinho num documento que eu vou encaminhar junto com os demais, para análise da alteração de PPCI. E daí, então, agora a gente vai falar um pouco do relatório preventivo contra incêndio, que é o RPCI. A gente vai apresentar ele quando tiver edificações com baixa complexidade. Ela é totalmente o contrário da alta complexidade. Então, antes era até 750, então menor que 750, até 3 pavimentos, a parte ali de quantidade de líquidos continua a mesma. Então, se a edificação encaixar nessa, a gente tem que fazer um RPCI. Então, o RPCI também é a mesma coisa. A gente tem que dar entrada à solicitação no portal, ali onde a gente viu, vai preencher os dados da edificação e vai encaminhar para o bombeiro. E nisso vai ser enviado taxa. E diferente do projeto, nesse relatório vai estar lá todos os sistemas que é necessário ter, tudo que vai aparecer vai estar nesse relatório. O responsável técnico vai ter que dar a ART para ser apresentada na hora da vistoria para a BITSE. E quando que a gente precisa fazer o RPCI simples? É quando a gente tem uma edificação com menos de 200 metros quadrados de área construída, que faça o uso de armazenamento até 90 quilos de gás, onde não exista armazenamento em área externa ou interna a mais de 250 litros de líquido inflamável ou combustível, com lotação até 100 pessoas e com até 3 pavimentos. Sem comércio, fábrica, armazenamento de pólvoras, explosivos, fogos de artifícios, entre os outros que estão citados ali. Sobre o RPCI simples, eu já fiz também, é bem tranquilo, assim, de fazer, você só tem que ter todos os dados da edificação do proprietário, mas eu tive que fazer o RPCI simples por causa da prefeitura. O que acontece? A prefeitura, ele geralmente, quando tem um comércio que enquadre nesses itens, a prefeitura pede um documento do bombeiro dizendo que não precisa de projeto preventivo de incêndio. Então, como que a gente deve proceder? É o mesmo procedimento. Entra no site, preenche o formulário, só que dessa vez você vai precisar ter a área total construída, o número de pavimentos e as áreas, as larguras das portas de saída, as larguras das portas, se tiverem, né, que dê acesso às escadas, as larguras de escadas, rampas e corredores, o horário de funcionamento, se fará o uso de GLP e quanto, e a quantidade de líquido inflamável e combustível utilizado. Então, tu entra com esses dados e já tira o RPCI simples. Eu achei bem legal esse fluxograma que a norma traz. Tem um fluxograma para cada um dos projetos e relatórios, ele tem um fluxograma. Mas esse é bem legal porque o que acontece? Eu estou na dúvida se eu tenho que fazer PPCI, eu tenho que fazer RPCI, ou o que eu tenho que fazer. Então, você vem aqui e vai olhando. Se encaixar numa dessas daqui, ele é obrigado a fazer PPCI, que é aquilo que a gente conversou. É a área, a quantidade de líquido, armazenamento de gás. Se ele não se enquadrar em nenhuma, então você já sabe que não precisa mais fazer o projeto. Então, daí nós vamos para a segunda parte, ver se ela tem a área maior que 200, se tem o gás acima de 90 quilos, ou se tem lotação de público. Se também não se encaixar em nenhuma dessas, você só faz o RPCI simples. Então, eu vou falar aqui um pouco da segunda parte, da IN 01 também, em onde agora a gente traz as classificações da edificação. Então, para a gente classificar, a gente precisa ter os dados do imóvel, que é a ocupação ou uso dela, qual a área total construída, a altura ou número de pavimentos, a carga de incêndio, a capacidade de lotação e os riscos especiais. Como eu comentei ali anteriormente para vocês, antes era muito restrita, né? A gente falava em poucas edificações, e agora a classificação veio bem maior.
Então, quando a gente fala em altura das edificações para classificação, eu trouxe um esquema aqui para vocês, porque a gente fala em altura de edificação. A altura da edificação nada mais é que o andar de descarga até o último pavimento. Caso for duplex ou triplex, é só levado em consideração o primeiro pavimento. Então, nesse caso, a gente não considera nem o subsolo como altura, nem o último pavimento da cobertura e nem a caixa da água. Por quê? Ó, por exemplo, nesse projeto, a caixa d'água ela tem 11 metros de altura. E eu tenho, se o meu pavimento tiver 60, eu tiver 50, 10 metros de altura, ela já está uma diferença bastante nos sistemas a serem classificados à norma. E aqui a gente tem a classificação das ocupações. Então, agora, eles fizeram uma divisão de ocupação. Então, por exemplo, residencial, agora nós temos 3 divisões. Nós temos a multifamiliar horizontal, multifamiliar vertical e coletiva. E aqui ele vai descrevendo cada um. Então, aqui é serviço profissional, educacional e cultura física e local de reunião de público. Então, antes a gente tinha um local de reunião de público, agora nós temos 11 divisões. Então, serviços automotivos e assemelhados, serviço de saúde também mudou, teve bastante divisões, indústria, depósito, energia e os especiais. Então, aqui nos especiais, vocês podem ver que, inclusive, entrou canteiro de obra agora. Então, onde a gente vê locais em construção ou demolição, dependendo da área, vai ser exigido também. A gente vai pegar a nossa edificação e vai ver em qual dessas descrições ela se encaixa, para a gente poder dar a continuação no projeto. Ali em cima eu trouxe todas as classificações porque eu acho importante para vocês verem como quem conhece já como mudou. Cada classificação anterior tem. Por exemplo, quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui na especial vamos pegar a classificação M3, que é a central telefônica. Então, o que acontece? Eu vou aqui e vou achar. Meu imóvel tem área menor que 750 metros quadrados e altura menor que 12 metros? Ok. E agora eu vou ter que ver, por exemplo, a central, ela entra aqui, ó, M3. Então, eu vou conseguir ver o que eu preciso fazer na minha edificação. Então, o que eu preciso ter? Eu preciso ter extintores, eu preciso ter instalação de gás combustível, se houver o gás, o hidráulico preventivo. Aí vocês podem notar ali se a Mayara, mas mudou a norma. Você disse que abaixo de 750 não precisa, então por que eles estão pedindo? Porque mudou essa parte, ó. Por exemplo, o item 6, exigido a partir de 4 pavimentos ligado ao reservatório de consumo no mínimo de 2.000 litros. Ou seja, se tiver um tamanho menor que 750 metros quadrados, mas tiver 4 pavimentos, eu sou obrigada a já ter o hidrante. Sistema de iluminação, ele vai ficar dispensado apenas para menores de 200 metros quadrados. O nosso comercial que entraria aqui no C, por isso que ele é isento. A gente, na revenda de GLP, não precisou ter lá na conveniência, porque ele é menor que 200 metros quadrados. Instalações elétricas de baixa voltagem, como ela tem ali o número 2, ele é isento para edificações com área inferior a 200 metros quadrados, se não, também tem que ter. Plano de emergência não precisa, saída de emergência, que é o que nós cotamos lá, o tamanho das larguras e fizemos o cálculo da lotação. E a sinalização de abandono local entra na mesma, abaixo de 200 metros quadrados, não precisa ter iluminação. Então, por aqui, a gente vai ver os sistemas que a gente precisa fazer dentro do nosso projeto. Falar um pouquinho das infrações administrativas, que também foi alterada, então ela entrou a partir de fevereiro de 2020 também. Então, eu fiz um resumão dessa IN, que diz o seguinte: vai ocorrer a fiscalização na edificação. Se ela tiver regular, vai estar aprovado, vai ser liberado, tudo certo. Caso esteja irregular, vai ter o auto de fiscalização. O que é o auto de fiscalização? Nada mais que aquele documento em que, quando o vistoriador faz a vistoria e tem algo de irregular, ele dá lá, ele escreve o que precisa ser feito, se precisa ser apresentado o projeto, se precisa ser arrumado um sistema que não estava instalado e estava no projeto, e estipula, inclusive, um tempo para fazer isso. Depois disso, se o proprietário regularizou, ele vai dar aprovado, vai liberar. Se ele não regularizar, ele vai para o auto de infração, que daí se refere a uma sanção administrativa, onde pode haver multa.
Então, as punições administrativas, elas vão desde infrações administrativas, como multa, depois vem embargo, desembargo, interdição, então tem vários processos. Dentro da norma, ele traz todos. Então, assim, as multas variam de 100, 400 reais a 2.500 a 10 mil reais, dependendo da punição. Então, deixou de apresentar projeto, ele tem uma multa, tem o valor lá na norma, tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho da carga de incêndio, a IN 03, também alterou agora em fevereiro de 2020, entrou a nova, e alterou também a forma do cálculo, tem que representar no projeto. Então, o que é a carga de incêndio específica? É o valor da carga de incêndio dividida pela área do piso, expresso em megajoule por metro quadrado. Então, ele traz na CIN, no anexo B, todas aquelas classificações das ocupações com as divisões, e ele traz aqui, por exemplo, eu tenho uma floricultura, e ele já traz aqui a carga de incêndio específica da floricultura. Nos meus projetos, eu sempre calculo, porque vai que esteja alguma coisa a mais, então a responsabilidade é do projetista. Então, é sempre bom verificar. Então, como a gente calcula? A gente vai fazer pelo método determinístico que está aqui nessa fórmula. E quando eu conseguir verificar qual é a carga de incêndio, eu vou classificar ela em desprezível, em baixa, média ou alta. Então, eu arrumei aqui a carga que ia ter, então, qual tipo de combustível. Eles têm madeira, álcool, papel e plástico. Aí, a gente arruma aqui a massa de cada um. Então, eu tenho 250 quilos de madeira, eu tenho 70 quilos de álcool, 15 quilos de papel e 15 de plástico. E na norma, ele traz o poder calorífico de cada uma delas. Então, eu arrumei aqui, cada um tem o seu poder, e eu multiplico a sua massa pelo poder calorífico, e eu tenho a minha quantidade de calor. E eu somo toda essa quantidade de calor. Então, naquela minha conveniência, eu tenho 7.220 megajoule. E eu divido pela minha área de piso. Dividido pela área de piso, eu tenho 85,95 megajoule por metro quadrado. E na minha classificação, ele vai dar abaixo de 100, então ele é desprezível. É assim que a gente faz o cálculo da carga de incêndio para saber qual é a carga de cada edificação. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês da IN 9. Eu não vou entrar muito, porque ela é bem grande, mas eu vou trazer o que teve de diferente, que teve de alteração nela, que foi revogada pela NT 51, também em fevereiro. Agora, há pouco tempo, também saiu uma nova IN. Ela já está disponível no site e ela vai ser válida, se não me engano, a partir de julho. Então, o que deixa de existir no sistema de saída de emergência? São os dispositivos para ancoragem de cabo, que é nada mais aquela alça que, geralmente, nos edifícios mais altos, era chumbado junto à estrutura, para caso precisasse descer alguma coisa, eles amarravam a corda dos bombeiros e descem ancorados nessa alça. Então, todos os projetos que foram aprovados assim com a alça e foram executados, eles podem manter, não tem nenhum problema. Continua valendo, continua tendo ter manutenção, tudo correto, porque caso precisar usar, tem que estar certo. Agora, se tem algum projeto que foi aprovado com o dispositivo, mas ainda não foi executado e a pessoa não quer executar, pode ir lá no corpo de bombeiro e com própria caneta eles vão tirar, só que tem que ser o responsável técnico para assinar lá e dando baixa nesse dispositivo. E não precisa fazer nenhuma compensação. E o outro local é o local de resgate aéreo, que também acabou caindo da norma, não vai ser mais exigido nos projetos novos. Os projetos que estão em tramitação ou que vão entrar agora, vão dependendo do projeto que precisava antes de um local de resgate aéreo, agora vai conseguir compensar com a escada pressurizada, que nada mais é que uma escada que a gente tem um fluxo de ar dentro dela. Ela é uma escada enclausurada, totalmente fechada, que tem uma tomada de ar externo embaixo, e que com uma casa de máquina é ventilado esse ar e dá tempo das pessoas conseguirem evacuar o prédio com segurança. E outra também que entrou nova na IN 09, que não tinha, que agora também tem que ter o dimensionamento das saídas de emergência para eventos temporários. Então, ela tem que ser calculado. A gente pega a área da onde vai ter onde vai ser destinado ao público do evento, né? Então, essa área a gente divide por 2 pessoas por metro quadrado,
e daí nós vamos ter a nossa quantidade dessa população, e essa população dividido pela capacidade de escoamento, a gente vai ter as larguras mínimas de saída. Então, a capacidade de escoamento, eles já fizeram, por estudos, eles já botaram em 2 valores. Quando a rota de fuga é horizontal, vai ser 415 pessoas por metro. E se for em arquibancada, 350 pessoas por metro. Então, fazendo a continha ali, vai dar qual a largura mínima de saída que vai ter. E a IN10, que ela foi revogada, ela passa de ser exigida pelos bombeiros, que é o sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Não é preciso mais apresentar. Eu quero só deixar uma coisa bem clara: continua existindo o sistema de proteção contra descarga, é importante, mesmo assim, mas o bombeiro não está mais analisando. Então, agora, os projetos que foram aprovados têm que se mantendo a manutenção, e os projetos novos vai ficar de responsabilidade do proprietário fazer ou não o sistema. E agora, aqui para finalizar, eu trouxe para vocês daquele projeto do início. Então, eu estou trabalhando agora com um BIM, então eu trouxe aqui para vocês um videozinho mostrando de como fica o projeto, né? Então, a gente teve essa ampliação, essa parte aqui da conveniência já era existente, só teve ampliação de um escritório no lateral e um depósito de apoio à conveniência. Teve o aumento dessa classe 2 de botijões, então a norma, ela sempre pede as plaquinhas e o extintor, e a ampliação que a gente teve da classe 2 para a classe 5 de armazenamento de GLP. Então, aqui vocês podem ver, estão divididos, a gente tem podem ser armazenados os botijões cheios até 4, se não me engano, ali dava 400 e poucos botijões por cada. E aqui no final a gente tem uma empilhada com 5, que seriam a classe dos botijões vazios. E para finalizar, então, pessoal, eu gosto também de trazer sempre, falar um pouco da manutenção, que eu acho que é uma das partes mais principais depois de um projeto e uma execução bem feita. Não basta a gente cuidar só no projeto ou só na instalação e deixar sem fazer uma manutenção, porque na hora que a gente precisar, às vezes não funciona. Então, é muito importante isso. Agradeço a oportunidade, muito obrigada a todos que participaram. Meu contato está ali também, depois, caso a gente não consiga conversar muito tempo, se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição.